Olá meninas, tudo bom? Hoje é 3 de novembro de 2019, hoje é domingo. Hoje nós estamos nos nossos 42 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Restaurando a Identidade. O texto-chave está em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Irmãs, eu sei que o devocional está saindo bem tarde hoje, né? Mas eu quero compartilhar com vocês por que disso. Bom, em primeiro lugar, é que a gente participou do Acampa Dentro dos jovens da minha igreja, né? Um grupo de jovens ainda pequeno, que está começando, mas teve esse projeto, eu achei super interessante, e a gente dormiu lá na igreja. Então, Acampa Dentro é acampar dentro, né? Então, a gente foi para lá ontem à noite, dormimos lá, passamos a noite lá, tivemos ministrações, brincadeiras, um tempo de comunhão. E hoje de manhã a gente encerrou com um café da manhã e ministração também. Então, por isso que o devocional está saindo bem tarde, porque eu estive lá e cheguei há pouco tempo de lá. Segunda coisa, a partir de hoje, os devocionais saem um pouquinho mais tarde pela manhã, umas 2 horas mais tarde, porque agora nós estamos 2 horas de diferença do Brasil. Então, ontem finalizou o nosso horário de verão. Então, com isso, a gente fica 2 horas de diferença, tá bom? E terceiro, a mensagem de hoje vai ser o mesmo devocional que eu compartilhei com os jovens. Claro que é um pouco diferente, porque eu não tenho muita experiência em compartilhar palavra com os jovens. Me sinto mais confortável com as mulheres. Mas vamos lá para o que Deus quer para nós. Esse devocional também já estava para ser compartilhado aqui conosco, já fazia parte dos temas, tá bom? Bom, restaurando a identidade foi o tema de ontem, né, do Acampa Dentro. Foi muito bom, irmãs, foi maravilhoso. E até deixo aqui para vocês essa ideia, né? Vocês que têm igreja, que quiserem levar essas ideias para vocês, para os seus jovens da sua igreja, não só jovens, mas talvez mulheres, né? É como se fosse uma vigília, porém é mais descontraído, com ministrações e tempo de qualidade ali entre os irmãos. É bem bacana, eu gostei muito. Eu amo igreja e realizei um sonho de dormir na igreja. Foi muito bom. Então vamos lá, irmãs. Restaurando a identidade. Bom, nós vamos falar sobre 3 homens. Vou tentar ser rápida hoje, que eu estou bem cansadinha. E eu vou falar um pouquinho sobre Jeremias, Samuel e Pedro. Nós vamos ver aqui Deus falando com esses homens, afirmando e reafirmando quem eles eram, né, para que eles foram chamados. E nós estamos hoje no 42 dias. Hoje nós estamos terminando o segundo ciclo de 21 dias, né? Eu falei que nós vamos dividir em 3 ciclos e o último de 7. Então, hoje termina o segundo ciclo de 21 dias. Amanhã eu dou as diretrizes do que nós vamos acrescentar no nosso propósito. Então, irmãs, vamos ler Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10. Todo mundo sabe que Jeremias foi um grande profeta do Senhor e começou assim a história de Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei. Eu te constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar você irá. Tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre nações, sobre reinos, para arrancar, derribar, destruir, arruinar, também para edificar e para plantar. Então, irmãs, aqui começa o chamado do grande profeta Jeremias. O Senhor aparece ali para ele, fala com ele, e o Senhor começa dizendo para ele que o chamado dele é de profeta. Então, o profeta, o que ele faz? Ele fala, ele anuncia as coisas que ele ouve do Senhor. E ele assusta, porque ele era muito jovem, e ele diz: Eu não passo de uma criança.
E é engraçado que o Senhor toca na boca dele. E o Senhor toca na boca dele por 2 motivos. Um, para que ele receba o dom da profecia, e o segundo, para ele ser profeta para a vida dele mesmo. E ele fala assim para ele: não fala isso que você é uma criança. Então, irmãs, nós vamos ver aqui 3 homens que Deus chamou e como que Deus falou com cada um. Não tem como eu falar de identidade sem falar de propósito, sem falar de chamado. Não tem como. Uma identidade sempre está ligada a um propósito e a um chamado. Quando você pensa em uma pessoa importante que conquistou grandes coisas, que deixou o seu nome marcado na terra, né? Vamos supor um grande presidente, uma pessoa que foi bacana, né, irmãs? Porque tem grandes nomes que também não deixaram um bom legado. Mas um bom presidente, por exemplo, uma boa pessoa, quando você pensa nesse nome, automaticamente você já lembra do propósito de vida dela, do chamado dela. Então, a nossa identidade, ela está ligada ao propósito de vida e ao chamado. E como eu estava falando ontem para jovens, né, muitos adolescentezinhos, né, ainda começando ali, não estou falando muito de números, não, a maioria ali adolescente, o que acontece? Essa é a nossa, eu acho que é o que a gente passa a vida inteira buscando, né? Saber quem realmente nós somos, para que nós fomos chamados, o que nós viemos fazer nessa terra. E na adolescência é um dos momentos mais difíceis, porque vem toda aquela mudança, né? Mudança de humor, mudança de amigos, né? A gente está deixando ali a infância e a gente ainda não sabe quem que a gente é. Se a gente não é nem criança e nem ainda é jovem. Então é uma fase muito complicada. E o inimigo investe com tudo, porque nós precisamos, para ter uma boa identidade, nós precisamos ter famílias, né? Os nossos familiares precisam nos direcionar, os nossos pais precisam afirmar a nossa identidade, a comunidade que nós vivemos, a igreja, a escola, tudo trabalha ali para a nossa personalidade, para o nosso propósito, para o nosso chamado. Só que o inimigo, né, irmãs, como ele não brinca e nós estamos em uma guerra o tempo todo, então ele usa essas coisas principal para nos tirar de cabeça, para nos tirar do nosso propósito. E aí vem aquelas setas, aquilo que nós passamos na nossa vida, que tentou destruir, descaracterizar quem realmente Deus chamou a gente para ser. Então, nós precisamos hoje ouvir a voz de Deus como Jeremias ouviu, como Samuel, que eu vou falar agora, ouviu, e como Pedro ouviu. E esse devocional ele é importante que a gente entenda ele está bem nesse divisor de águas, né? Ele está finalizando os 2 primeiros ciclos de 21 dias, para que a gente possa entrar no 3º ciclo e ver o que Deus tem para falar para nós. O Senhor falou grandes coisas nesses últimos 42 dias, mas Ele precisa que a gente saiba quem nós somos. Então, na adolescência, na juventude, é um momento muito difícil da gente, quem que eu sou, o que eu quero fazer, qual que é meu propósito, né? A gente ainda não sabe canalizar, direcionar nosso jeito de ser, se a gente é muito impulsivo, como era Pedro, a gente não sabe direcionar ainda, a gente não sabe canalizar, aí a gente é considerado como rebelde, ou se a gente é uma pessoa mais pacata, como parece aqui que Samuel, né, era um profeta mais pacato, a gente não sabe ainda também direcionar, porque aí muitos chamam a gente de lerdo, de fraco, né, que não vai conseguir vencer porque você é muito devagar. E aí vai vindo os rótulos sobre nós, né? E Jeremias, que não sabia ainda se direcionar para como que ele ia ser, porque para ser um profeta tinha que ser testa de ferro, né? Ia ter que aguentar muitas afrontas, muita humilhação. Então é isso que o Senhor quer que a gente entenda hoje. Ele quer nos reposicionar. E o que acontece com muitos de nós é que aí a gente passa a adolescência, aquela luta, aquela dificuldade. Não sei como foi a adolescência de vocês, a minha foi bem difícil emocionalmente. Eu não era uma pessoa, uma adolescente muito rebelde, mas
eu tive muito ataque na minha alma. Eu acho que foi a época que eu mais tive ataque na minha alma. De você começar a dizer, meu Deus, será que eu só nasci para sofrer? Será que eu só nasci para ser perseguido? Né? Foi muito ataque mesmo. Louvado seja Deus que, na misericórdia dele, ele me escondeu e eu consegui passar aquele turbilhão de sentimentos, de afronta, de setas querendo descaracterizar e enfraquecer os pontos que Deus colocou na minha vida, e assim Ele quer fazer com cada um de nós, né, irmãs? O inimigo quer enfraquecer seus pontos positivos, enfraquecer seus talentos, seus dons, menosprezar que aquilo que você não foi chamada para fazer aquilo, que aquilo não vai dar em nada, que aquilo não vai ser usado para contribuição no mundo em geral. Então vamos lá. Vamos falar sobre Samuel. No capítulo 2 do livro de 1 Samuel, eu não deixei escrito aqui, mas está aqui no capítulo 2, fala sobre capítulo 2, versículo 18. Todo mundo já sabe a história de Samuel. Ana era uma mulher estéril, ela fez um pacto com o Senhor, pediu um filho, falou, pai, se tu me deste esse filho, eu vou devolver para o Senhor. E ela entregou ali Samuel, né? Ela teve Samuel, o grande milagre que Deus realizou na vida dela, e ela entregou para o sacerdote criar esse menino ali no templo. Então, no versículo 18 fala assim, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, e ele vestia uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano ela trazia consigo com seu marido, e eles subiam para oferecer sacrifício anual. Então ela visitava ele de ano em ano. Ela abriu mão, né, do seu Isaac, né? Chama Samuel, mas ela abriu mão do Isaac, né? Aquela bênção que ela tanto queria, ela devolveu para o Senhor. E Samuel foi o primeiro profeta de Israel, um profeta muito usado, um homem segundo o coração de Deus ali, assim, de um coração quebrantado, que começou a conduzir o povo, porque naquela época não tinha rei ainda, então o profeta que estava conduzindo o povo. Então nós vamos agora para o capítulo 3, que fala quando Deus falou com Samuel, quando Deus apareceu para Samuel. Samuel já estava no templo, né? Vamos aqui, capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. E certo dia, estando deitado no lugar de costume, e o sacerdote, cujos olhos já começavam a escurecer, né? Eli era bem velho, Samuel já estava deitado no templo em que estava a arca, e antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Eu vou pular aqui para os versículos mais abaixo, irmãs, porque isso aconteceu 3 vezes. E ele ia até Eli, e ele achava que era Eli que estava chamando ele. E ele disse, Samuel, quando você ouvir de novo, você diz, eis-me aqui, porque é o Senhor querendo falar contigo. Então, vou pular aqui para o versículo 9. Quando Deus chamou Samuel de novo, ele falou, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí ele respondeu para o Senhor o chamado que o Senhor estava falando com ele. Disse o Senhor a Samuel. Aí quando ele responde para o Senhor responde para ele. Disse o Senhor a Samuel, Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir vai tinir os ouvidos. E eu acho essa parte aqui muito linda, irmãs, quando fala assim que quando Samuel resolve ouvir o que Deus tem para falar, Deus queria contar algo para Samuel. Deus queria fazer Samuel participante do que Deus iria fazer. Então essa história aqui, eu não quis ler tudo porque é bem grandinho, mas depois se vocês quiserem ler, 1 Samuel capítulo 3, fala quando Deus falou com o menino. E é engraçado olhar que Samuel já vivia no templo, né? Porque ele foi entregue ali com uns 2, 3 aninhos de idade, e aqui eu não sei quantos anos ele tinha quando ouviu a voz de Deus, mas ele estava no templo e ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Talvez nós já servimos ao Senhor,
nós já estamos com o Senhor, mas ainda nós não ouvirmos ao Senhor, ainda não entendemos realmente qual é o chamado do Senhor para nós, qual é o chamado do Senhor para a sua vida. Quando você acorda, irmãs, todos os dias, para que você nasceu? Qual é a sua contribuição para o universo, para esse mundo, para a natureza? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 19, que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Esse foi o versículo que começou a queimar no meu coração e a me chamar para que eu saísse para fora. Sai para fora de dentro de você mesmo, como foi Lázaro, né? Sai para fora desse túmulo, vem para a luz, desata essas amarras que está te amarrando, de impedir de você ser quem você foi chamado para ser. E aqui estava dizendo que a mãe de Samuel, Ana, ela dava uma veste para ele todo ano. Essa era uma mãe que afirmava a identidade do seu filho. Filho, você nasceu para ser profeta. Esse ano você vai vestir esta roupa. Daqui um ano eu volto para te encontrar. E ela fazia outra roupa com outro tamanho. Então essa mãe é um exemplo de uma mãe que afirma: você foi chamado como profeta. Você precisa ter uma roupa diferente. Você precisa ter uma roupa especial para cumprir o teu chamado. De ano em ano ela aparecia. Então, muitos de nós, irmãs, não tivemos essa mãe e esse pai que nos direcionasse. Pelo contrário, muitos tivemos mães e pais que nos amaldiçoaram, né? Que menosprezaram os nossos talentos, os nossos dons, não por maldade, irmãs, mas por causa da criação delas também, né? Porque vem uma geração de pais que não afirmaram a identidade dos seus filhos e vamos criando filhos, vamos fazendo aquele ciclo, vamos nos tornando pais que não afirmam a identidade dos nossos filhos. Mas que nós possamos perdoar os nossos pais, ou perdoar professores, perdoar qualquer pessoa que você lembrar na sua infância que falou uma palavra de mal para a sua vida, que desejou algo de mal, né? Ou que menosprezou o seu talento. Talvez você fez uma pintura e alguém debochou, ou talvez você falou que queria ser algo e não era uma profissão, sabe aquela profissão popular? Você tem que ser médico, advogado, parecendo que só isso é que funciona, né, irmãs? E às vezes não é. Então, às vezes a gente, criança, fala alguma coisa, eu gostaria de ser... Eu já contei isso em outro devocional, uma vez que eu disse, eu tinha 8 anos, eu estava na casa da vizinha, passou um show de balé, e eu olhei e falei, eu acho tão lindo, eu queria ser bailarina quando eu crescer. E a mulher começou a rir de gargalhada, chamou o irmão dela, já era uma senhora bem velha, e chamou o irmão dela e falou, vem cá para você ver a coitada, o que a pobrezinha está falando. Mas aquilo foi uma dor tão grande no meu coração. Eu tinha 8 anos, né? E eu tive que perdoar depois, porque é pessoas usadas pelo inimigo. Mas o Senhor hoje, Ele quer que você ouça a voz dEle, tá? Ele quer que você cale todas as outras vozes e você ouça a voz dEle, porque Ele é o que te criou. Ele é que tem um manual de instrução de como você deve viver, de como você deve se comportar para você chegar a cumprir o seu papel, o seu chamado. E essa parte que Deus fala com Samuel, que é a parte que eu amo, você imagina, Deus te chama na madrugada, Deus te chama para falar com você todos os dias. E quando você vai ouvir, Ele fala, eu só queria te contar uma coisa, eu estou para fazer algo, eu queria compartilhar com você. Que coisa maravilhosa, né, irmãs? Que coisa tremenda poder a gente ser parceiro de Deus. Agora eu quero ler, para terminar, Mateus, capítulo 16, versículo 13. Do versículo 13, Mateus, capítulo... Deixa eu ver se é isso aqui. Capítulo 16, do versículo 13 até o 19. Vamos falar de Pedro, um dos discípulos, né? Então vocês entenderam que Deus falou com Samuel, direcionou Samuel, ainda menino, falou com Jeremias, ainda menino, deu a direção para ele, como que eles tinham que ser, o que eles iam fazer, né? Então vamos para Pedro. Todo mundo sabe que Pedro era um discípulo de Jesus, Pedro era pescador e Pedro era impulsivo. Mas vamos ver o que Jesus disse para ele. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho de Deus, o Filho do Homem? E eles responderam,
Um dizem que você é João Batista, outro dizem que você é Elias, outro diz que você é Jeremias ou algum dos profetas. Mas e vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Isso era Jesus perguntando para os discípulos, quem que vocês acham que eu sou? E os discípulos e o Pedro respondeu, gente, eu estou com sono mesmo, viu? Segura a onda aí que nós vamos chegar lá, estou bananando no meio de campo. Então, Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem diz que eu sou? E Simão Pedro disse, só Pedro que quis responder, entrou na frente e respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então Pedro teve uma revelação de quem Jesus é. Pedro disse, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus continua falando com Pedro, no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então, quando Pedro, conversando com Jesus, tem a revelação de quem Jesus é, automaticamente Jesus também declara para Pedro quem ele é. E Deus aqui muda o nome de Pedro, porque Pedro chamava Simão Barjonas, Simão. E Deus fala, também eu te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus fala para Pedro quem ele é, qual é o propósito dele. Pedro, hoje as pessoas estão te enxergando um pescador, as pessoas estão te enxergando um impulsivo, uma pessoa que não tem muito domínio próprio, né? A gente sabe que Pedro fez e ele negou Jesus, ele ficou nervosinho, cortou a orelha do soldado que veio até Jesus para prender Jesus. Ele era impulsivo, dos 12 ele era o mais impulsivo, mas Jesus olha para ele e dá a revelação verdadeira. Pedro, você é forte e você é como uma pedra e eu vou edificar minha igreja sobre você e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Então, com tudo isso, irmãs, onde nós queremos chegar? Que o Senhor quer restaurar a nossa identidade. Mas para nós conhecermos a nossa verdadeira identidade, nós precisamos reconhecer quem o Mestre é. A nossa identidade ela só será restaurada e afirmada quando nós encontrarmos com o Mestre e ouvir dele, da boca dele, somente dele, quem realmente nós somos. Cale todas as vozes, irmã, que fala na sua mente e escute somente a voz do Altíssimo. Nesses dias para frente de devocional, você busque saber quem você é todos os dias. Quando você acordar, Pai, quem sou eu? O que o Senhor quer falar comigo? Vai anulando aquelas vozes, vai anulando as vozes que você ouviu do seu pai, que você ouviu da sua mãe, que você ouviu da sua avó, de uma tia, de uma prima, de uma professora, de uma vizinha. Vai anulando isso. Faz como Jeremias, que o Espírito Santo toque nos nossos lábios nesses dias para que a gente alinhe os nossos lábios com o que Deus está falando. E Deus disse para Jeremias, não fala isso, não fala isso. Esses dias eu estava num evento da igreja, estava com uma das irmãs que faz aqui a caminhada de oração, e eu conversando com ela, e eu falei, porque eu sou bem lerdinha, e ela falou assim, olha, toda vez que eu ouço você falar isso no devocional, eu tenho vontade de te corrigir, não fale mais isso. E eu falei, é verdade. Eu falei, eu vou tomar isso, não vou falar mais. Então, assim, vamos mudar o nosso palavreado sobre nós mesmos, tá bom? Não é fácil, mas nós temos que ouvir de Deus quem nós somos. Deus te chamou, irmãs, para você ser uma mulher de excelência, para você ser uma mãe de excelência, uma esposa de excelência, uma serva de excelência. E em Romanos, que eu também não deixei marcado aí, mas é Romanos 8:19, eu creio, a natureza, o mundo está gemendo, aguardando a manifestação do Filho de Deus.
dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O mundo está aguardando a sua manifestação. O seu bairro está aguardando quando é que vai se levantar você. A sua escola está aguardando a manifestação daquela filha de Deus, aquele filho de Deus que está ali. Então, aonde você estiver, o lugar está aguardando a manifestação de filho de Deus. Porque quando nós nos manifestamos quem nós somos, nós cumprimos o nosso chamado. E quando nós cumprimos o nosso chamado, irmãs, nós ajudamos outros. Nós fluímos e nós ajudamos pessoas, nós deixamos um legado, né? Quantas pessoas hoje é referencial para nossas vidas porque deixou um legado, fez uma obra de arte, escreveu um livro, fez um filme, né? Porque está fluindo no chamado que que Deus tem para aquela pessoa, que Deus tem para nós. Então essa é a mensagem de hoje, que o Espírito Santo fale com você, que você flua no seu verdadeiro chamado, nos seus verdadeiros dons, nos seus talentos, né? Eu vou deixar a síntese de hoje, se separe de tudo que não afirma quem você é em Deus. Se dedique a ter tempo, intimidade com Deus, porque só através desse tempo, dessa intimidade com Deus, todos os dias, pouco a pouco, é que você vai voltando ao plano original. Porque o inimigo, nesses anos todos, ele afastou a gente do plano original. Ele usou, infelizmente, vidas que a gente ama, né, para usar palavras que nos afastassem do plano original. Mas hoje o Senhor quer resgatar isso em nós. Sonhe o que você deseja ser. Insista, né, invista nos seus dons, nos seus talentos e use os seus dons para a glória de Deus, tá bom? Se você é costureira, se você é enfermeira, se você é médico, advogado, pastor, presbítero, diaconisa, se tem uma loja, se tem uma padaria, se faz coisas em casa para vender, não importa. Veja com o Senhor, agradeça a Ele pelos dons que Ele te deu e fala: Pai, eu coloco os meus dons na tua presença para ser usado por ti. Assim como Ana fez com Samuel, pegou o melhor dela, colocou de volta e falou: Pai, usa o meu filho conforme a tua vontade. Tá bom, irmãs? Vamos passar pelo processo do crescimento, como foi com Samuel, que todo ano tinha que trocar as suas vestimentas. Então nós precisamos trocar as nossas vestimentas, né? Talvez coisa que você não gostava antes, hoje você gosta. Talvez coisa que você gostava, você já não gosta mais. Então, nós temos que crescer nesse etapa da vida para que a gente consiga realmente ir caminhando e nos tornando o que Deus realmente quer. O problema é que, às vezes, a gente se sente tão sufocada que a gente estagna. Ai, mas e se eu mudar de opinião em relação a isso? Né? Será que eu vou ser aceito? Será se não vão me rejeitar? E a gente fica estagnado e Deus quer que a gente cresça, tá bom? É essa a mensagem que eu tenho para hoje. Tenha um bom finalzinho de domingo. A música que eu vou deixar hoje é maravilhosa, chama Identidade, do Anderson Freire, e que a gente possa afirmar a nossa identidade, tá bom? E amanhã começaremos aí uma nova semana com a graça e a misericórdia de Deus e vamos ver o que Deus tem para nossa semana. Um beijo, fiquem com Deus. E até mais. Beijo.